Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Adoro Gente que Desmaia. Eu sou Débora Lucas, Eu sou Luana Ferreira. Eu sou Michele César. somos terapeutas transpessoais e a gente vai apresentar um pouquinho mais agora no nosso segundo episódio, mas um episódio muito especial que é como se fosse a primeira vez, porque hoje nós temos a nossa primeira convidada que logo mais será apresentada aqui para vocês. E só lembrando, para quem não viu o primeiro episódio, fica o convite, mas foi nele que a gente explicou a história por detrás do nome Adoro Gente que Desmaia. O desmaio quer dizer de um momento muito especial da nossa vida em que a gente tem uma epifania, que a gente tem um momento de desconstrução daquilo que a gente acredita, daquele comportamento que a gente tem, para revisitar valores, pensar melhor na nossa trajetória e buscar maior conexão com a nossa essência. Então, o desmaio aqui é esse momento em que a gente entende que pode viver uma vida mais plena, com mais leveza e com mais verdade e essência. É sobre isso que a gente vai falar aqui. E a ideia do podcast é trazer inúmeras histórias, começando hoje com a nossa primeira entrevistada, para a gente falar melhor e desmistificar o que é desmaiar na prática, na vida real. E não é aquele desmaio literal, mas todos os momentos que temos que damos essa grande virada, como a Lu trouxe para a gente aqui. Não é literal, mas tem literalidade. Em muitos Verdade. episódios teremos pessoas Bem, desmaiadas, real oficial. nem sempre. É raro, mas acontece muito. Acontece com frequência. Bom, o desmaio de hoje vai trazer um tema que é muito relevante, né, na atualidade. Nós colocamos o termo vícios, né? E, na verdade, eu queria até fazer um apontamento relacionado a isso, né? Nós vamos falar sobre o abuso de substâncias, né? E eu coloquei isso para as meninas, né? Essa questão do termo vício, porque vício faz uma referência, né? Uma oposição à virtude. E, na verdade, o que a gente vê, né, trabalhando com pessoas que sofrem de transtornos decorrentes do uso abusivo de substância, é que não se trata de um vício em oposição a uma virtude, né? É algo ali de uma compulsão, de uma necessidade de repetição de um uso e não quer dizer uma degeneração moral, uma imoralidade ou uma questão amoral, né? Inclusive traz muito desse sofrimento, né? Nós vemos muito na mídia a questão, né, do uso abusivo, principalmente relacionado a crack, né, e outras drogas, como se as pessoas estivessem nessa condição, né, de serem desonestas ou numa condição de escolher estar numa situação, às vezes, até degradante, né? Então, eu queria pontuar aqui da gente também ser cuidadoso nesse termo, né? De vício e virtude. Eu gosto mais de trabalhar com a ideia de abuso de substância, né? E se nós formos analisar na história da humanidade, o homem ele sempre buscou substâncias que alterassem o seu estado de consciência. E não necessariamente esse uso ele foi problemático, né? Nós assistimos hoje, né, na sociedade contemporânea, um uso problemático, né, de um descontrole, de uma compulsão, né, em decorrência muito também do nosso contexto aí do capitalismo, né, em que a gente quer consumir e a gente quer preservar estados ali de euforia, num sentido até de uma felicidade, né, que é efêmera, e por isso eu preciso repetir esse uso constantemente para eu atingir aquele prazer ali momentâneo. Mas não necessariamente o uso de substância ele se torna um uso abusivo. Então, no contexto de saúde pública, a gente trabalha muito no sentido de conscientizar o usuário para aquele uso da substância que ele está fazendo, que não é todo uso que vai trazer um problema, né? Até mesmo porque nós temos contextos aí de uso de substância em rituais, né, religiosos, rituais né, de introspecção, né? Então, é importante a gente marcar que a substância em si, ela não é uma vilã,
Existe um sujeito ali que em algum momento se vê compelido a fazer uso, inicialmente por um bem-estar, né? E a gente também não pode ser hipócrita de achar que não tem um prazer, né? Se as drogas fossem ruins, ninguém usaria, né? Então eu acho que é importante a gente refletir sobre a compulsão, sobre a necessidade constante de recorrer a uma substância. O que que eu estou procurando, o que que eu estou buscando quando eu faço isso, né? E chego naquele momento em que de fato eu não consigo mais ter o controle, ter o domínio daquele movimento que eu estou fazendo. Então, todo o trabalho vem muito no sentido de olhar para esse sujeito que está em busca de algo que ele alcança através da substância. E aí não é sobre taxar as pessoas como desvirtuosas, digamos assim. Maravilhoso. Arrasou, como diz a Débora no mutado. Você estava falando e nossa, hoje eu e meu marido a gente teve essa conversa, não com esse conhecimento, mas assim, metemos os pés pelas mãos depois de te ouvir com o nosso filho de 12 anos, porque é, é a cara dela, né? Diz que aqueles shorts do YouTube, eles têm o tempo calculado para gerar dopamina no cérebro de quem está assistindo. Então, você fica assim, porque acabou a dopamina, deixa eu ir para outro, deixa eu ir para outro, deixa eu ir para outro, deixa eu ir para outro. E a gente estava tentando explicar isso, que isso cria uma relação de compulsão com o. Vou ficar me policiando para não falar o vício, porque é como a gente entende, né? Mas É, dependência, pode usar o termo dependência, né? dependência. E a gente não se ateve a isso, assim, que é o motivo dessa conversa, né? A gente fala muito enquanto terapeutas, mas aí no nosso ciclo pessoal a gente tem que lembrar, porque a gente acaba voltando para um lugar de hierarquia, né? Se eu sou a mãe, eu tenho que me posicionar assim, assado, e às vezes esquece desse cenário que a gente conversa tanto nos estudos, nos trabalhos que a gente faz. Mas eu não me ative muito a isso, da persona. Por que que ele está precisando ficar tanto no celular vendo shorts, né? Então, acho que essa é uma pergunta super importante. Por que que a gente fica nessa vinculação, né? Nessa dependência com esses objetos de prazer, e se perde um pouco de si, da essência, etc. É, E eu- é super interessante porque a gente pode encontrar outras formas de acessar essa dopamina, né? Não, e aí, respiração, não é verdade? exato. A dica do Inclusive, último episódio. Mas respiração. temos aí também um contexto que eu acho que a gente pode trabalhar em outros episódios dessa ideia de buscar fora algo que precisa vir de dentro, né? Então, na dimensão aí do usuário de substância, é claramente uma dificuldade de lidar com essa falta, com esse vazio que a gente luta para não existir, enquanto na verdade a gente tem que saber que ele está aí e a gente precisa lidar com ele, né? Perfeito, Mi. Eu estava aqui pensando nos momentos da minha vida em que eu fumava, né? Vamos falar do cigarro aqui também. E quando eu comecei a fumar, Você também fumava? fumei anos cigarro de palha. Eu comecei fumando em festa, né? Na verdade, era isso que eu estava refletindo. Porque quando a gente tem, sabemos que vamos para substâncias para ir para esse espaço de mais leveza, porque dentro eu estou percebendo aqui um campo de energia que está muito mais denso do que eu tenho continente emocional para suportar. Então, fazemos isso conscientemente, até que no momento achamos uma via mais é, fácil, né, criada para isso, e passamos a fugir de maneira mais frequente. E aí, juntando isso que a Me trouxe, quando além de percebermos e assumirmos, que é muito o papel do nosso podcast também, que existe um grande vazio, que nós estamos órfãos de algo maior, de um sentido de vida mais profundo, para nos sentirmos preenchidos por si só, se ao longo da nossa vida nós já sabemos e falamos isso com os nossos filhos ou amigos ou parceiros, parceiras, que existem lutos que precisam ser vividos, eu já sei que tem certos momentos que eu vou ser convidada a uma separação mais profunda e que isso é extremamente desconfortável. Porque eu estava pensando assim, gente, eu namorava desde os 16,
E meu namorado fumava. Por que que eu fui começar a fumar só aos 21? Porque com 21 eu fiz o meu intercâmbio e me separei da família de origem. Então começou no luto uma primeira camada. E aí parece que eu comecei a fumar porque era festa. Mas na verdade eu estava vivendo aquele movimento ali inconscientemente, não dei voz para aquilo, não sabia o que estava acontecendo, fui entender isso só depois e fui procurar um escape de toda vez que eu começava a tocar esse desconforto de uma individuação mais profunda, que sabemos o quanto é extremamente desconfortável para a consciência, né? E aí eu acho que a ideia é não demonizar a substância, né? Porque aqui a gente está falando de substância, né? De maneira geral, mas a função da compulsão pode ser a compulsão sexual, pode ser alimentar, não necessariamente drogas ilícitas, né? Até de Tem o pessoas, né? álcool aí que Compulsões. né, é a substância que mais gera gasto na saúde pública, né? É o álcool. Eu estava dizendo que até de pessoas, né? Os codependentes que precisam de Sim, pessoas nesse lugar de. a dependência emocional, né? Eu preciso estar num relacionamento, eu preciso, né? Bom, então a gente vai chamar a nossa primeira convidada. É uma pessoa que todas nós já conhecemos. Eu, então, tenho mais de 30 anos que eu a conheço. Ela tem uma história relacionada a tudo isso que a gente trouxe na introdução desse episódio. E vamos lá, Virna, vamos começar essa conversa já com você. Seja bem-vinda, nossa primeira convidada. Inclusive, Bem-vinda, esse é o motivo. Virna! Oi, gente, boa tarde a todas. Obrigada pela Bem-vinda. oportunidade. Estou muito E feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós também estamos felizes em te receber, te ouvir. Obrigada. isso aí é. Primeiro, agradecer imensamente, porque se mostrar vulnerável, né? Como todos nós no mundo somos, mas poucos têm coragem de mostrar sua vulnerabilidade, é um motivo de muita gratidão da nossa parte desse projeto, porque esse projeto existe para isso, para a gente desmistificar todas essas barreiras que a gente coloca, né? De se mostrar perto da perfeição e que isso nem existe. Então, muito obrigada por poder falar da sua história com a gente e vamos ser todas vulneráveis juntas, não é isso? É, Então, primeiro eu queria só falar que um dos motivos da gente estar fazendo virtual, o primeiro episódio a gente fez presencial, a gente quer fazer presencial, a dinâmica é bem melhor, mas para não deixar de produzir esses conteúdos, a gente, em alguns momentos, vai fazer virtual, porque cada uma está num lugar, numa cidade diferente. Mas é só para dar esse adendo mesmo. Bem-vinda, Virna. A gente queria começar ouvindo sobre o seu desmaio. Conta pra gente o motivo de você estar aqui hoje conosco. Então, essa história é uma história longa, né, que eu vou tentar falar sobre ela da forma mais resumida possível. Mas, bom, tudo começou na minha infância. Eu cresci num ambiente rodeada por alcoólatras, né, incluindo meu pai, meu avô, tio, primo, enfim. Minha família paterna, ela vem já há várias gerações trazendo essa questão do alcoolismo, né? Então eu cresci com a sensação e com a impressão de que um dia aconteceria comigo também, né? Talvez uma tentativa de me aproximar do meu pai, né? Hoje, olhando para trás, eu consigo fazer essa associação, né? Como que eu me conectava com meu pai, né? Então, esse abuso do álcool era uma forma de me conectar com meu pai. E aí, assim que eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a beber e com poucos anos de uso de álcool, eu sabia que eu era diferente. Eu sabia que tinha alguma coisa em mim que eu não via nas outras pessoas ao meu redor. Eu não sei bem dizer o que que era, né? Era uma sensação, era uma intuição, era uma sabedoria também. Então eu via que o álcool tinha em mim um efeito diferente
das pessoas ao meu redor, né. No entanto, eu sempre fui uma pessoa funcional. Eh, Durante muitos anos, não havia nenhum prejuízo aparente do álcool na minha vida, mas eu já conseguia observar que ele tinha um efeito muito prejudicial, né. Então, assim, entre eles, amnésia, né, aqueles blackouts horrorosos, eu ficava mais agressiva, então eu tinha um comportamento mais agressivo com as pessoas que estivessem ao meu redor. Hã, o que mais que eu podia ver? Ah, eu era muito sensível, então eu sempre passava mal, eu vomitava, eu tinha ressacas, assim, horríveis que me debilitavam a ponto de eu ter que ir para o hospital, né. Então, ao longo dos anos, eu fui administrando esse uso do álcool de forma funcional, né, então eu nunca deixei de trabalhar ou perdi emprego em função disso, mas o prejuízo que eu tinha foi ficando cada vez mais claro dentro de mim. E de tempos em tempos eu pensava sobre isso e eu tinha esse pensamento dentro de mim: uma hora eu vou ter que parar, alguma hora eu vou ter que parar, isso não vai acabar bem", né. Então, eu tive várias fases na minha vida que eu confrontei, né, que eu encarei essa situação. A primeira vez que isso aconteceu, eu morava fora, eu morava nos Estados Unidos, e eu não lembro exatamente qual foi o evento que me motivou, mas foi a primeira vez que eu busquei o AA. E eu cheguei aí numa reunião dos Alcoólatras Anônimos, lá nos Estados Unidos, né. Então aquele primeiro contato, assim, ver outras pessoas que tinham o mesmo problema, foi um pouco assustador, e naquele momento eu não consegui me identificar muito com as pessoas, porque o perfil das pessoas que frequentam, ou que frequentavam esse grupo de alcoólatras anônimos lá, era um perfil de pessoas que já passaram por muita coisa, que já perderam muita coisa na vida, e eu não me identificava com aquilo ainda, apesar de saber que eu tinha um problema, apesar de saber que eu tinha uma dependência do álcool, e que o álcool tinha um efeito em mim que não me fazia bem, que não era saudável, né, a minha relação com o álcool não era uma relação saudável. Eh, então os anos foram se passando e depois, quando eu fiz 30 anos, eu tive um segundo momento que eu também, resolvi encarar essa situação novamente, e e aí minha motivação foram os blackouts. Eu tinha tanta amnésia, que eu não conseguia lembrar de noites inteiras. Né, então isso me deixava com uma sensação muito ruim, uma ressaca moral, uma vergonha muito grande, uma sensação de desperdício. E mais uma vez fui parar no Alcoólatras Anônimos, no AA, agora dessa vez aqui no Brasil, e eu frequentei esse grupo durante alguns meses, mas depois de alguns meses eu falei: não, eu acho que eu consigo controlar, eu acho que agora eu estou bem". Então, apesar de eu saber que eu tinha esse problema, essa relação problemática com o álcool, eu ainda não aceitava, né. Parte de mim ainda queria estar no controle, parte de mim queria ainda provar para mim mesmo que eu conseguia ter o álcool na minha vida de uma forma saudável. E daí se passaram mais 10 anos, um pouco mais de 10 anos, até né, chegou num momento crucial que que aí eu já não conseguia mais, negar todas as coisas que todas as minhas perdas em função do álcool, né. E e aí, depois de um dia de muita bebedeira e que eu me senti bastante patética, eu tomei a decisão de que eu não queria mais viver daquela forma. Então, naquele dia eu falei: "Acabou, chega, essa foi a última ressaca que eu tive. A partir de agora, eu não bebo mais", né. E isso tem exatamente 1 ano e meio. Então,
A minha última cerveja com álcool foi no dia 27 de fevereiro de 2023. E aqui estamos. Muito bem. Primeiro, parabéns, né? É, assim, eu sei a história, né? A gente conhece um pouco a história, conhece muita história, no meu caso, Uhum. mas eu fico me perguntando assim, qual que foi, assim, na sua percepção, você falou de 3 momentos, né? De parar. O que que diferencia? Por que que você chegou nesse momento? O que que ele teve de diferente para essa tomada de decisão ser né, assim, ter esse peso e perdurar, e ser uma decisão de vida mesmo, né? O Uhum. que que você sente que foi diferente? Então, até na segunda vez que eu parei, que eu cheguei a ficar 6 meses, eu não tinha uma aceitação completa da minha relação, né, com o álcool. Eu não me conformava que eu tinha uma dependência em uma droga, em uma substância. Então, quando isso ficou claro para mim, eu me rendi. Então, a diferença foi a rendição. Eu me rendi completamente. E, e foi quando parou de doer, né? Eu acho que enquanto a gente está segurando, que a gente fica tentando controlar, o controle, né, faz a gente sofrer. E quando eu me rendi e falei, tudo bem, eu aceito que é assim, não tem, não, nunca será diferente. Uma vez que você desenvolve essa relação com o álcool, não tem conserto, né? Essa certeza foi algo que foi uma ficha que caiu, né? Foi uma desilusão e ao mesmo tempo foi minha libertação, porque eu não tinha mais que lutar interiormente para manter o álcool na minha vida. Então, essa que foi a grande diferença, eu diria. E é interessante porque, né, quando a gente atende, né, assim, em termos terapêuticos, as pessoas com problemas com drogas, a maioria delas está no estágio de negar mesmo, né, de negar que tem um problema. Então é comum falar, não, eu bebo, mas ó, o dia que eu quero, quando eu quero, se eu não quiser, eu não bebo. Muito, é muito normal. As pessoas, quando eu Sim. falo assim, quando esse assunto surge numa roda, a primeira coisa que as pessoas fazem, elas começam a refletir sobre elas mesmas e elas falam: eu nem bebo tanto assim, eu só bebo. Elas começam a se defender. Eu só bebo nos finais de semana. Não, eu bebo super pouco, eu estou bebendo super pouco. Então, existe naturalmente uma resistência, né, da gente aceitar certas verdades. E, e para mim foi muito isso, foi sobre eu ser honesta comigo mesmo. Foi eu encarar tudo que eu estava sendo prejudicada, né? Todas as áreas da minha vida que estavam sendo prejudicadas em nome dessa relação que não estava me servindo mais, né? Eu acho que outra coisa, outro ponto, você me perguntou, Luana, a respeito do que foi diferente das outras vezes, eh, foi essa honestidade que eu tive comigo mesma, de olhar para a minha vida e entender o papel dessa relação com o álcool nos resultados que eu estava colhendo, né? Então, essa honestidade, eu falo isso para todo mundo que fala em parar de beber. O primeiro passo é você ser honesto com você mesmo, a respeito de tudo que você está perdendo, de todas as formas que você está prejudicando a sua trajetória, sua evolução e a conquista dos seus objetivos, dos seus sonhos. E a partir disso, tudo fica um pouco mais fácil, né? Eu acho que a maior dificuldade está no segurar, está na resistência, está no mentir para si mesmo. Então, o dia que eu parei de mentir para mim mesma foi como tirar um grande peso dos meus ombros. E não ter as perdas que você viu lá no AA, né? Dificulta um pouco cair essa ficha, né? Porque na Com nossa certeza. sociedade, o manter-se funcional
ninguém percebe, né? Ninguém Não, percebe que a gente tem um problema, porque a gente não, continua exatamente. trabalhando, ganhando dinheiro, Tá produzindo, né? relacionando, né? Exato. Isso, perfeito, exatamente. É só quando existem grandes tragédias ou grandes coisas acontecem na vida das pessoas que às vezes elas abrem os olhos e falam: olha, fulano tinha mesmo um problema, mas a olho nu, ninguém arriscava dizer, a não ser pessoas que me conheciam muito bem. Por exemplo, a Luana, que me conhece desde que eu tinha 16 anos, ela observou e conhecia, mas outras pessoas, quando eu falo sobre isso, elas ficam até confusas, elas não, nem acreditam, né? Porque fisicamente eu não tenho o estereótipo de uma pessoa que tem uma dependência. E no caso da dependência do álcool, esse movimento que você trouxe é muito interessante, porque quando a gente conta algo assim, e as pessoas elas veem no movimento que é quase uma confissão, tá maquiada pela negação. Mas se aquilo incomodou, é porque ela está procurando lá dentro da consciência dela as desculpas, porque ela já percebeu que tem aquilo que você está contando. E para a pessoa, né, assim, é Sim, muito mais fácil que a gente continue negando enquanto ainda não fomos constrangidos o suficiente, porque o preço é muito alto que você pagou na terceira vez, né? Então, é, para um amigo escutar e falar assim, eu também tenho, ele tem que talvez fazer o início que você nos entregou aqui, que é uma investigação de ouro, quando você percebeu que provavelmente você estava buscando mais conexão com seu pai. E isso é muito dolorido mesmo, né? sim, sim, com certeza. É, é muito difícil. Eu perdi, eu estava com uma coisa na cabeça aqui que eu ia falar e agora eu perdi, mas espera aí que eu vou lembrar. Mas deixa eu só falar enquanto isso, assim, que eu acho que o jeito que você contou demonstra didaticamente o sentido do desmaio, sabe? É quando a gente traz para a luz isso que a Débora falou que é a sombra, né? A pessoa não quer olhar, ela arruma uma desculpa, ela não quer lidar, ela não quer entender melhor sobre esse sintoma, que no caso que nós estamos falando dessas dependências químicas e emocionais, etc. Quando você traz isso à tona e isso dói, né? Dói perceber que isso, de uma certa forma, também faz parte de você, é a forma de, você diminui o tamanho disso, né? Você encara de uma outra forma. O desmaio é esse momento, é exatamente, né? Tem Uhum, vários momentos, mas esse é um momento crucial que você fala, opa, deixa eu entender isso aqui melhor. Isso, isso realmente faz parte de mim. O tamanho que isso tem diminui drasticamente, você começa a ter outras formas de lidar com a questão. Então, eu achei super didático que isso pontuasse, né? Você teve duas tentativas, mas a terceira que te fez firmar o toco é entender o tamanho disso de uma, né, de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Não tem jeito, é o que é. É o é. que é. É o que é, mas isso é uma jornada, né, é um processo, e eu precisei desse tempo para chegar nesse ponto, né. Então, eu acho que as coisas aconteceram da forma que elas tinham que acontecer, no momento certo, e eu sou muito grata, por não ter passado por nada mais dramático, né, nesse processo, porque poderia, como a Michelle falou, geralmente as pessoas esperam um acontecimento trágico ou terrível para encarar a realidade. E eu pude evitar, apesar de ter tido eu tive alguns glimpses do que poderia acontecer comigo, né? Situações com a lei e perdas de relacionamentos e atitudes, né, que seriam irreversíveis, me expus a grandes perigos, mas eu fui afortunada de nada ter que ter acontecido para eu tomar essa decisão. Então, eu não precisava que nada mais acontecesse. Eu já sabia e eu vinha me preparando para esse momento de Então, deixa decisão. eu só, porque tá, né, assim, do jeito que você está falando, a gente percebe que existe a dificuldade, né, que teve esse momento da decisão, mas fala um pouquinho o que que foi, o próximo passo depois da tomada da decisão, porque aí a gente entra num lugar desconhecido, né? Porque o outro comportamento, o comportamento anterior desses primeiro e do segundo momento né, dessas tentativas
culminou no retorno. Agora não, Uhum. agora é diferente. O que que veio depois da decisão? Assim, o que que teve de difícil, de desafio? Quais foram as ferramentas que você usou para continuar no caminho? Porque nós estamos falando, como a Michelle falou no início, que você desvincular de uma coisa que te dá um bem-estar, por mais mal que te faça, né? Você sabe que precisa parar ou repensar essa relação, é um processo muito difícil. Sim, Então, conta para a gente um pouquinho. sim, sim, com certeza, foi muito difícil, foi muito difícil, porque eu bebia desde os 12 anos de idade. Então, a vida adolescente, adulta, como eu conhecia, ela envolvia o álcool, né? O álcool fazia parte da minha vida desde dessa idade, desde muito nova, então era como nascer de novo. Eu renasci, porque eu tive que ressignificar tudo ao meu redor, tudo. Minha relação com os meus amigos, com a minha família, os lugares que eu frequentava, a forma que eu gastava o meu tempo, a forma que eu me divertia, o meu discurso, o meu mindset. Então, eu fui me redescobrir. Quem sou eu por trás? Quem é a Virna por trás do álcool? Quem eu posso ser sem o álcool? É assustador, é muito assustador, porque as pessoas ao seu redor, elas não entendem muito bem, né? Então, eu me senti muito sozinha, é uma decisão muito solitária, porque diferente do uso de outras substâncias, quando você fala para a sociedade que você não bebe, não existe uma aceitação. A reação é sempre: você não vai beber? Você não bebe? Por quê? Tá tomando remédio? Tá grávida? É promessa? Então é a única droga que as pessoas te questionam porque você não usa. E você é considerado você é um peixe fora d'água, você é considerado um alienígena, né? Você é o estranho, você passa a ser o esquisito, o chato, que não quer dançar a dança maluca aí da sociedade, né? Que quer viver desse tipo de prazer. Então, foi extremamente solitário, mas, ao mesmo tempo, eu já não estava mais tão conectada com o prazer dessa dependência, né? Eu acho que a natureza da dependência química, ela é justamente essa. A princípio, você consegue extrair o prazer, da droga, da substância. Na medida que o tempo passa, que os anos vão passando, você não consegue mais ter aquela sensação de prazer. Você fica tentando eh, repetir, reproduzir aquela sensação que você tinha e não consegue, né? Eu falo a mesma coisa do cigarro, eu também lutei bem e luto com o tabagismo também há muitos anos e é a mesma coisa. O primeiro cigarro do dia, ele é uma delícia, todos os outros são apenas uma tentativa de reproduzir aquela sensação. E é a mesma coisa. Então, há algum tempo eu já estava me conectando, o álcool já estava mais conectada com o lado negativo do que o lado que me dava prazer. Eu já não entendia mais por que que eu fazia. Eu já não entendia mais o que que eu estava fazendo. O que que é isso? Eu bebo, aí bebo, fico deprimida, choro, vomito, durmo, não lembro de nada. No dia seguinte perco o dia. Aí na quarta-feira tudo começa de novo, aí uma repetição, anos e anos vivendo uma repetição. Então, eu já estava pronta para abandonar essa parceria, porque o lado da dor estava já muito mais forte, né? Estava muito mais forte. Eu já não conseguia mais me enganar de que era ótimo, de que me fazia bem. E o que que veio de bom, né? Depois da decisão, você investiu aí na mudança, nasceu aí uma nova Virna. E quais vêm sendo os ganhos? Nossa, os ganhos são, assim, incontáveis. A minha vida mudou completamente. O nível de energia, de clareza, de concentração, de foco, de bem-estar. Emagreci, fiquei mais bonita, fiquei mais saudável, me conectei, né, me reconectei comigo mesma, com a minha fé. Meus relacionamentos melhoraram, porque aí agora você tinha uma pessoa mais pacífica, mais, como fala, mais estável, né, de um humor mais estável.
eu voltei a dormir bem. Quando eu parei de beber, eu estava tomando 4 remédios diferentes. Eu tomava um antidepressivo, 2 remédios para dormir e um para crise de ansiedade. E quando eu tirei o álcool, todos esses sintomas desapareceram, né? Então, eu voltei a sentir pequenos prazeres que na introdução, né, no início, vocês estavam falando sobre a dopamina e como que a gente fica buscando essas doses de dopamina. eh, eu aprendi, né, depois estudando e lendo muito sobre esse assunto, que naturalmente, biologicamente, fisiologicamente, a produção de dopamina natural, ela é muito, muito menor do que a liberada por esses estímulos, né? Então, nós não fomos programados para sentir essas sensações, por isso que a gente fica rapidamente, a gente quer mais, mas nós não fomos, nossa biologia, ela não foi feita para a gente experienciar esse tipo de prazer, né? Então, por isso que a gente começa a ficar insensível aos pequenos prazeres da vida. Um, um pôr do sol, um abraço, ver um gatinho dormindo, essas coisas, elas param de ter um impacto na nossa vida, porque agora a gente está acostumado com doses imensas de dopamina. E aí é o processo de você voltar a ficar mais sensível a esses estímulos. Então, pequenas coisas começam a te dar prazer de novo, coisas simples, uma caminhada, ouvir uma música, ler um bom livro, uma noite boa de sono. E é muito interessante ver que você já começa a resposta de como é a nova Virna com um respiro profundo de alívio, assim, dá para ver que na primeira palavra, apesar dessa não ter sido citada, né, a palavra alívio, me veio a sensação aqui no meu corpo do quanto você soltou mesmo, juntando com o que você compartilhou com a gente na resposta anterior. E mais interessante ainda, e fica uma dica para quem está nos escutando, é ver o quanto o seu processo desse grande desmaio e os três, não vou dizer nem pequenos desmaios, mas as 3 fases, porque são grandes desmaios todos eles, que você Uhum, viveu, foram um processo contínuo de transformação de consciência que junto com essa nossa busca incessante hoje pela dopamina, vem uma necessidade de imediatismo que ela é irreal para a consciência humana. uhum. Então é legal a gente ver o quanto você passou por todas essas investidas e foi aumentando o seu nível de percepção sobre o seu corpo, sobre como você funciona, sobre como você se sente, sobre como é quem é você, como é a sua história, se questionando dentro disso, para um dia você juntar robustez, construir literalmente o suficiente para fazer esse movimento mais decisivo, né, como você fez agora. E aí eu queria te perguntar, dentro dessa observação, você, ao longo desse processo que você foi entrando em mais contato e comunhão com o seu corpo, quais eram as ferramentas que você usou e que você usa para manter esse estado de mais regulação, né? Porque a gente sabe que vem aquela sensação, vem o primeiro impulso, e aí a racionalidade, a consciência tem que falar mais alto para nós irmos nos regulando. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente começa a usar coisas externas para a gente conseguir lidar com as nossas emoções, né, nas nossas sensações negativas, os sentimentos negativos, a gente perde a habilidade de autorregular. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, porque a vida continua acontecendo, né, coisas que, que nos frustram e chateiam e preocupam e geram uma ansiedade. Só que agora eu me sentia mais equipada para regular essas emoções, né? Você colocou muito bem. Uma delas é a meditação. Eu já praticava meditação, já meditava há algum tempo, mas nos últimos anos eu tinha um pouco abandonado essa prática, e aí eu me reconectei. Então, foi algo que me ajudou muito a manter uma mente mais calma, né? Eu acho que também outra coisa que me ajudou e que ajuda é beber água, né? Então, toda vez que você está sentindo uma inquietação, uma vontade de pegar algo, de fazer alguma coisa que você não sabe nem explicar o que que é, bebe um copo d'água. Então, aquilo ali ajuda ao seu corpo a dar uma relaxada,
a você voltar para si. Quais sentimentos que você observa, né, nesse despertar? Você precisou ressignificar sentimentos? Você experimentou, sentimentos novos, emoções novas? Você falou aí, né, da mudança física, de bem-estar, mas internamente, essa forma de pensar, de sentir, até mesmo de intuir, você acha que houve uma mudança nesse sentido? De maior sensibilidade para isso? Sim, com certeza. Internamente, tudo mudou, foi um turbilhão, né, de emoções. Mas eu fiquei muito mais autoconfiante e segura, né? A partir do momento que eu vi que eu era capaz de parar de beber e que eu tive a coragem de, né, de tomar esse passo, a minha autoestima, ela subiu imediatamente. Eu comecei, foi quase como se eu tivesse me apaixonado por mim mesma. Então, eu fiquei curtindo esse romance comigo mesma e tentando ver como é que era. Nossa, agora eu e eu aqui nessas emoções que ninguém mais entende, e só eu que sei como que o quão fantástico é isso que eu estou fazendo, e todas as descobertas, né? Então, o resto ficou assim em segundo plano. Isso foi um pouco difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que me identificava como sendo muito sociável, cercada de amigos, cercada de pessoas. Eu me estimulava muito, eu buscava muito da minha satisfação e da minha felicidade no encontro com o outro, e a partir do momento que eu coloquei a minha sobriedade como prioridade na minha vida, eu tive que colocar todos esses outros relacionamentos e essas muletas, né, em segundo plano. E eu falei, agora eu vou ter que aprender a ser feliz sozinha, porque eu tô sozinha nessa. Eu tô sozinha nessa. Isso é um fato, né? Nós estamos sozinhos o tempo todo, mas esse acontecimento me fez me conectar com essa verdade, porque ao meu redor, apesar de algumas pessoas estarem admirando, outras não entendendo, outras se ressentindo porque estavam perdendo ali uma companheira, né, da bebedeira, eh, eu tive que voltar para mim. Então, essa reconexão, ela foi maravilhosa, ela foi incrível. Foram um dos meses mais, assim, felizes da minha vida, esses primeiros meses de sobriedade. Teve medo em Te- algum momento? teve muito medo de como que eu vou me divertir, como que eu vou me socializar, como que eu vou numa festa, como que eu vou encontrar com os meus amigos, como que eu vou num casamento, numa festa de Natal. Eram perguntas que eu não tinha ainda a resposta, mas eu tinha que confiar de que existia uma forma de atravessar isso e de que eu poderia ser feliz, de que eu não ia sentir que eu estava perdendo, né? E a relação com, né, você começou falando da relação com seu pai, né? Como que, de alguma forma, você entendia a bebida como uma aproximação dele. Como que fica essa relação depois desse tempo? Você consegue ter mais consciência agora do que significava essa relação na época, o que talvez tivesse, é, vou usar a palavra faltando, porque a gente não está em sessão de terapia aqui, né? A gente está só conversando. Mas o que você acha que poderia estar faltando que hoje você enxerga de uma forma diferente? O que mudou? Ou se mudou, né? Na relação com meu pai, Você atribuiu o vínculo ao álcool, à história com seu pai, né? sim. A aproximação, a necessidade de estar perto, o vínculo. Então, passada essa história toda, esse desmaio, como que você enxerga essa relação hoje em dia? Então, essa relação, a minha relação com o meu pai, ela não era uma relação de muita intimidade. E mesmo quando eu bebia muito,
isso não foi algo que nos aproximou, mas eu acho que internamente me fazia sentir conectada a ele, como eu sou parecida com ele, eu sou filha dele. É, né, talvez como uma forma de compensar ali uma falta de amor, uma falta de cuidado, um pouco ali de rejeição. Então, isso, né, não é 100% claro para mim, mas a minha relação com meu pai nunca foi uma relação de muita intimidade, né? E é algo que eu costumo dizer, não tem como a gente mudar essas coisas magicamente, né? Então, a relação, ela é o que ela é o resultado, o produto do que foi construído aí ao longo das nossas vidas, e é uma relação tranquila, uma relação boa, porém sem muito entendimento, sabe? Sem muito conhecimento. Meu pai, acho que ele tem orgulho de eu ter parado de beber, ele fica feliz e ele ficou feliz porque ele sabe que eu tinha um problema, que eu tenho um problema que me prejudicava, e ele ficou feliz quando eu parei. Mas não teve muito impacto na nossa relação em si, não. É emocionante você trazer a frase de se apaixonar por você mesma e essa resposta, porque coloca mais uma vez você no primeiro lugar, né? Porque É, muitas vezes a gente acha que as relações elas mudam ostensivamente assim, mas o que importa mesmo é procurar o bem-estar que você alcançou. E dá para ver, Virna, na sua fala que você elaborou, são anos, né, de trabalho de consciência, e você elaborou isso muito bem. A primeira coisa que me veio com essas últimas duas respostas foi que você entrou em contato, não só com você, mas no primeiro plano com tanta dor, para mergulhar nisso. E uhum, assim, a gente adora gente que desmaia, e muitas das pessoas que vão nos escutar, elas não têm nem noção de por onde começar. Você já trouxe aqui um pouco da meditação, mas fala ao longo desse período como é que foi os acompanhamentos terapêuticos que você buscou, você já trouxe um pouquinho do AA também, mas dentro dessa jornada, como é que foi o suporte para a elaboração de tanto conteúdo, de tanto sentimento? hum, perfeito. Eu mergulhei nesse processo. Eu acho que nos 6 primeiros meses, isso foi tudo que eu fiz. Foi elaborar, foi tentar elaborar, e fiquei imersa nesse ambiente. Eu estava num processo de terapia, mas não foi a minha ferramenta principal, assim, eu não diria que foi o que mais me deu apoio. Eu conheci uma pessoa na internet, uma página no Instagram, eu comecei a ver vídeos. Na verdade, esse conteúdo surgiu para mim antes de eu tomar a decisão de parar de beber, e aí eu me conectei com a página desse criador de conteúdo a respeito de sobriedade e de relações problemáticas com álcool. E eu comecei a me apoiar nessa fonte de conhecimento. Então, eu comecei a escutar podcasts sobre o assunto, neurociência, eu comecei a entender a dinâmica, dessa questão da dopamina no nosso cérebro, e- e tudo foi ficando um pouco mais claro. E fui me apoiando nas ferramentas, né, nas coisas que eu sabia que iriam me ajudar, que era atividade física, que era melhorar a minha alimentação, que era eh, estabelecer uma rotina mais saudável. Então, eu acho que o meu maior apoio veio do uso das redes sociais nesse momento, por incrível que pareça, né? A gente está sempre falando das redes sociais como algo negativo e um impacto negativo, mas me permitiu conectar com uma pessoa que passou por coisas até mais graves do que as que eu passei na minha vida, e através, através disso eu aprendi muita coisa a respeito da dinâmica do uso do álcool e de como manter essa sobriedade, né? Porque eu sabia que eu era capaz de parar, mas a grande pergunta era: eu seria capaz de sustentar essa escolha? E até quando, né? Nossa, que e Em- eu acho que o mais legal dessa resposta é ver que depois que uma escolha, ao longo desse processo inteiro, claro, né? Você realmente escolhe olhar para isso e sustentar as tribulações que a gente sabe que vão vir. Os recursos, eles aparecem até fora do convencional, né? Vamos dizer assim. Apesar da rede É, social hoje estar presente na vida
da maioria das pessoas, mas os recursos eles aparecem quando a escolha ela tá bem trabalhada. Sim, e olha, e quando se trata de dependência, a minha opinião é que, por mais que seja importante, né, o trabalho terapêutico, não tem nada como alguém que sabe exatamente o que você está passando. E isso só é possível alguém que também tem o mesmo problema que você, né? Então, é algo que às vezes o terapeuta não pode promover para o paciente, né? Por mais que no nível intelectual ele saiba e ele entenda e ele tenha muito conhecimento, eu acho que essa conexão de você ser ouvido por alguém que passou na pele pelas coisas que você passou faz muita diferença. Eu acho que por isso que os grupos de apoio são tão importantes, né? Eu particularmente não quis ir para o AA, porque a minha opinião é de que eh, o AA, ele tem algumas coisas ali que eu não concordo, que eu acho que não funcionam para mim, eu sei que funciona para muita gente, mas é uma forma de você se conectar com pessoas parecidas com você, e isso ajuda no processo de cicatrização, né? De todas as dores, de todas as marcas que vêm junto aí com essa história toda. E o que que você considera, Virna, que é o seu maior aprendizado, né, de tudo isso hoje, que você gostaria de compartilhar com a gente? Qual é o seu aprendizado mais precioso que esse Olha, desmaio te trouxe? essa pergunta é muito boa. Eu acho que o grande aprendizado que eu tive com tudo isso é que a verdade é que a vida, ela não é fácil, né? A gente tem eh, a ideia de que a vida é esse paraíso onde vai ter um final feliz e essa busca, né, por uma felicidade constante e infinita. Então, a minha visão é de que a vida não é assim. A vida não é fácil, a vida não é um mar de rosas, estar vivo não é um mar de rosas nesse mundo, né, no mundo atual que a gente vive, e que a nossa função aqui é tentar ser um ser humano melhor, né? Eu acho que o sentido da vida é você procurar ser um ser humano melhor. É, a minha visão antes, eu acho que eu ainda tinha uma visão de que isso aqui era um parque de diversões. A vida é um parque de diversões, onde eu vou me divertir, onde eu vou ser feliz, onde tudo vai funcionar ao meu favor. E, e por causa dessa visão, eu estava constantemente sendo decepcionada, né? Então você espera que a vida seja só flores, ela não é. E aí você tem que encarar isso, e você se vê sem ferramentas, aí você encontra coisas, artifícios como o álcool, por exemplo, né, que está aí tão disponível e tão de fácil acesso a todo mundo, a todas as camadas da sociedade, do mais pobre ao mais rico, em busca dessa felicidade, em busca ah, desse prazer infinito, né? Não é. Então eu tenho uma visão mais cética do que a vida é, e hoje eu não tenho necessidade de buscar esse tipo de felicidade mais. Então eu me sinto muito mais centrada, entendendo que a vida é difícil e que eu vou fazer o meu melhor para ser uma pessoa madura, forte e que vai atravessar essa vida sendo um pouco melhor a cada dia. Então, eu acho que essa desmistificação com relação à existência foi algo que mais marcou essa jornada. É isso aí, é o que tem, é o que é, né? Nós vamos envelhecer, adoecer, vamos morrer, vamos deixar tudo para trás. Isso é difícil e tudo bem. Então, foi ficar em termos com a realidade da nossa existência. Desmistifica esse medo que temos pela educação que tivemos, né, há gerações, de que entrar em contato com a dor vai nos matar. Claro que o ego por si só, e a mim pode completar para trazer uma explicação mais robusta dentro disso, nos dá esse medo dessa despersonalização de quem um dia acreditamos, crescemos acreditando que somos,
Mas o nosso intuito aqui é justamente esse, assim, para que nós possamos abrir espaço para perceber que ser humano é transitar entre as emoções. Então, nós não precisamos fugir demais para uma euforia porque percebemos que tem uma sombra que está emergindo, porque a sombra também somos nós. E faz parte de ser humano experienciar a contração. E, naturalmente, depois que nós nos contraímos, por um luto que seja, ou quando nós encaramos que temos dependência e vamos atrás do motivo, e percebemos isso, né? Porque nesse momento a busca existe, mas depois ele aparece, o principal, quando estamos na escolha, como você compartilhou, Virna. E depois dessa contração, esse estado de mais leveza para a aceitação que você está trazendo, ele dá o alívio que você trouxe. Uhum. E o que você diria para quem está te escutando agora, essa mensagem de todos os questionamentos que um dia você teve, mas no sentido de a sustentação. Para a pessoa que está no caos e a sustentação, é possível sustentar? Você já nos compartilhou que sim. E como fica essa mensagem de para onde vai essa força? É, eu acho que o segredo para a sustentação de uma decisão como essa é a gente aprender a viver no presente. Eu acho que o conselho de milhões é um dia de cada vez, né? Então, eu acho que qualquer que seja o nosso desafio nessa terra, a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. Esse é o segredo para a sobriedade. Se alguém me perguntar, como que você consegue ficar sem beber? Um dia de cada vez. Eu não sei do futuro, eu não posso falar o que vai acontecer na semana que vem, no ano que vem, no resto da minha vida. Eu acho que estar conectado com o aqui e agora é a chave, é a virada de chave para a gente encontrar essa satisfação que a gente tanto busca. Que linda história, muito obrigada pela partilha, ensinamentos valiosíssimos. Entendemos que não é um processo fácil, né? A gente vive num mundo de estímulos muito contrários à conexão com a essência, né? Esse modelo que, que, que a gente reconhece de produzir, de consumir, de viver uma vida desconectada, ele é muito forte, ele tem ferramentas que atraem das crianças mais novas até os idosos. Então, é muito difícil esse movimento que você fez e parabéns por ele. E estamos juntas. Nós Obrigada. seguimos buscando cada vez mais estarmos nessa presença, cada vez mais autêntica, né? Sem essas construções que a gente precisa corresponder, enfim. Autenticidade e presença. Sai daqui com essas palavras que você nos inspirou, viu, Virna? Eu tô Ai, vendo que muito você quer falar alguma obrigada. coisa, diga. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso, porque até agora, até hoje, eu não tive muita oportunidade de falar sobre esse assunto, porque eu acho que as pessoas ao meu redor, elas têm um receio, um medo, um não entendimento do que isso significa para mim e o que significou. Então, ter espaço para poder compartilhar a minha história e, quem sabe, poder inspirar alguém que possa estar passando por algo parecido, isso significa muito para mim. E por muito tempo eu desejei ter uma oportunidade assim, como essa, de ter pessoas interessadas em ouvir um pouco do que tudo isso significou para mim. Então, muito obrigada, meninas. Esse trabalho que vocês estão fazendo é incrível. Eu acho que muita gente vai se identificar. Nós que te Tomara. agradecemos a Nós que agradecemos. disponibilidade. Sim. Eu acho que é muito bacana, assim, que a ferramenta que você trouxe, né, você buscou em você. E a gente, né, vem aí sempre muito olhando para fora, né? Ah, eu vou no terapeuta, ah, eu vou em tal lugar, né? E às vezes esse movimento interno ele acaba ficando para depois. Nada, né? Não só nesse problema, né? Mas a grande questão é nesse trabalho, né, de abuso de substância. Enquanto a pessoa não decide, ela não para, né? E Uhum. aí, claro, existe
existem vários suportes, né? Você trouxe o AA, que é um espaço muito bacana. A rede pública de saúde também oferece, né, espaços, né? A gente tem uma rede de atenção psicossocial que oferece suporte psicológico, médico. Aí em Belo Horizonte, né, a rede de Sersans, que é um serviço específico para álcool e drogas, né? No Brasil inteiro a gente tem os CAPs, né? Então, quem está passando por um problema, né, não precisa enfrentá-lo sozinho. Hum, A decisão é individual e intransferível, mas a gente pode transitar por isso com apoio, né? Então, eu claro. acho que é muito bacana também você topar compartilhar, né? Porque já diz de algo que não é sombra, já se iluminou aí. E aí, quando isso acontece, eu posso falar disso com a tranquilidade, com a leveza que você trouxe. Eu achei muito bacana, assim. Obrigada mais uma vez. Eu acho que a gente precisa normalizar, né, esses assuntos, esses Sim, temas. exato. Eh, então a gente precisa falar mais abertamente, mostrar que isso não é o fim, que existem caminhos e que toda jornada fica mais fácil quando você consegue compartilhar e buscar ajuda de outras pessoas, se conectar com outras pessoas que podem contribuir com a sua jornada de cicatrizar, né, todas essas feridas que se abrem no processo. Bom, acho que é isso. Temos recados, eu esqueci quais são. Para acompanharem nosso podcast e ficarem atentos às próximas histórias. Traremos muitas histórias tão inspiradoras quanto a da Virna, para que nós naturalizemos o que é ser humano, perdemos, conjuguem comigo, gente, para a gente perder o medo. Como é que é? Percamos. Percamos Eu o tenho medo. dificuldades, eu não consigo ajudar, então também preciso de É. ajuda. E ó, e sem vergonha também, que percamos o medo de ser humano na completude que se é, para que a gente realmente consiga atingir esse estado de passar pela vida com esse alívio que a vida está dividindo com a gente aqui muito bravamente. Obrigada, Virna. Obrigada, meninas, também. Ah, eu queria falar uma coisa que eu lembrei durante, da Virna falar da dor, né? Que viver dói. Tem um poema muito bacana do Carlos Drummond que ele vai falar que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, eu Perfeito. sugiro que todos vocês leiam, porque é muito bacana, né? A gente amadurece quando a gente aceita que vai doer, né? Sim. Mas não precisamos ficar cultivando a dor, né? Para a gente superar, a gente precisa passar por ela. E com essa fala maravilhosa da Michele, tem mais um recadinho. Se você tem uma história, compartilha com a gente, coloca aqui nos comentários. E é isso. Um Seguimos beijo e até desmaiando, é mais. isso. Bora desmaiar. Beijo.